O Donald Trump completa o seu primeiro ano de segundo mandato na Casa Branca como um ano de desmonte da democracia. É claro que todos nós que acompanhamos, né, tanto as forças quanto as fraquezas dos Estados Unidos, a gente sabe que a democracia norte-americana ela pode ser bastante hipócrita e bastante também disfuncional. Né? Mas ainda assim, o Trump ele não está sendo apenas transparente de problemas ou de ações que eram cometidos por seus antecessores. Ele está operando sim numa lógica imperial sem freios e contrapesos. Primeiro, porque a institucionalidade deu para ele uma avenida para brincar. Ele tem uma maioria da Suprema Corte, né, composta por indicações que ele fez, ou outros republicanos ao longo do tempo, e ele tem uma maioria no Senado e na Câmara. E aí, com essa maioria, né, que está fechando os olhos, inclusive para a Constituição, ele tem governado esticando os limites do poder executivo. Né? O judiciário e o legislativo não têm freado. E é por isso que é tão importante essas midterm elections de novembro, onde será renovada a Câmara e o Senado. Mas, exatamente porque ele sabe que é importante isso e que pode colocar freio, ou pelo menos uma resistência a ele tem tocado terror, feito muita coisa, jogado muita cortina de fumaça, agido, batido louco, usado a cartilha norte-americana mais básica de declarar guerra para poder capturar e sequestrar a atenção do público, só que muitas guerras e muitas ações simultaneamente. Ao mesmo tempo, você tem um partido democrata que não se renova, que não consegue fazer uma resistência decente, e a única pessoa que, no meio de tudo isso, conseguiu furar, né, o padrão de tudo isso, conseguiu se destacar, que é o recém-impostado prefeito de Nova York, Zoran Mandani, o próprio Partido Democrata quis implodir a candidatura do Mandani, exatamente porque falava que ele era esquerdista e progressista demais. E o que ele está propondo? O que é comunista que ele está propondo? Atendimento universal de saúde e passe livre e creche. Isso é a revolução comunista do Mandani, no final das contas, para vocês terem uma ideia. E o Trump foi eleito, né, vamos lembrar, com todas as loucuras dele, mas prometendo para o cidadão médio norte-americano, para os trabalhadores norte-americanos que acabaram se decepcionando com as promessas nunca entregues da globalização, porque uma parte dos Estados Unidos cresceu e prosperou, outra empobreceu. Essa parte empobrecida acreditou no Trump. O Trump, neste exato momento, não está entregando o que deveria para esse pessoal. A inflação dos alimentos, que não é medida pelo índice oficial, mas a inflação dos alimentos dispara. Outras situações também de emprego estão periclitantes. E aí o Trump faz o quê? Toca o terror e tenta pegar as outras pautas. Aí, como o José já falou, você tem uma agência de migração que atira, mata e agride. Nós tivemos, desde o dia 20 de janeiro do ano passado, o presidente utilizando tropas em território nacional, principalmente em cidades que são críticas a ele. Nós tivemos ataque a universidades com espírito crítico e cancelamento de vistos de estudantes por motivos ideológicos. Tivemos desmantelo de órgãos governamentais que atendiam a população mais vulnerável e a demissão de servidores públicos, por exemplo, na educação. Tivemos o bombardeio da Venezuela e o sequestro do ditador que governava a Venezuela em nome do petróleo, que ele mesmo não negou ao falar isso, né? A gente teve a imposição de um tarifaço para o mundo que acabou se reverberando contra os próprios Estados Unidos, principalmente no que diz respeito à inflação. Tivemos tentativa de esconder os arquivos sobre o Jeffrey Epstein, seu amigo, milionário, financista, pedófilo, predador sexual, que se suicidou na cadeia, né? E que os arquivos estão sendo revelados parcialmente. Teve a retirada dos Estados Unidos de órgãos importantes como a Organização Mundial de Saúde, o Acordo de Paris, ou seja, com relação à saúde global, pandemias, mudança climática também, restrição do direito de mulheres e da população LGBTQIA+. Tivemos a própria tentativa agora de anexação da Groenlândia e o provável declaração de guerra à Europa, que é isso que vai acontecer se a OTAN explodir e ele invadir. No final das contas, né, ao contrário do que vendem os defensores de Trump, não se trata de governar imprevisto, temperamento explosivo, o jeito Trump de governar, é método. É método, isso é método. Ele segue a cartilha dos governos autoritários que tentam, logo no momento de entrada, deslegitimar instituições de monitoramento, fiscalização e controle.
Então ele bate no judiciário, bate na imprensa, bate universidade, bate sociedade civil, bate em servidor público, em qualquer um que possa colocar freios a ele, os mesmos freios que haviam sido colocados no primeiro mandato. Então, o que acontece neste exato momento, a gente tem que lembrar que democracias morrem não apenas quando você impede a realização de eleições ou quando você fecha o Congresso, anula eleições ou fecha o Congresso, coisa que inclusive ele tentou em 2020. Mas também quando sistematicamente você vê a mentira virar política de Estado e você vê as instituições serem atropeladas em praça pública. Olha, é claro que pode parecer muito trágico dizer que as eleições de novembro talvez vão ser o fato mais importante para o mundo das últimas décadas, mas provavelmente isso é verdade. Porque o que o Trump está fazendo neste exato momento é um laboratório, né, de regime autoritário, de um laboratório para mostrar ao público como matar uma democracia. Então, se ele não for freado do ponto de vista institucional, ele vai conseguir completar o seu experimento.